Quanto mais aprendemos sobre a natureza do universo, mais aprofundamos a nossa apreciação pela sua inteligência organizadora profunda, uma forma de força motriz em ação. As investigações científicas modernas sobre a realidade da própria matéria levaram a incertezas fundamentais sobre a realidade física. Físicos afirmam que a matéria não existe no espaço e no tempo em seu próprio nível absoluto, da maneira que as nossas experiências sensoriais superficiais parecem indicar. A Lua é feita de moléculas que são feitas de átomos. Os átomos são feitos de partículas elementares oriundas de excitações de campos, que são as expressões dos campos mais fundamentais, apontando para um único campo unificado. Assim, tudo o que vemos são ondas de campos fundamentais de energia. Partículas elementares são não locais e são dadas por probabilidades, apenas entrando em colapso para aparecer como objetos específicos sob certas condições. Na tradição oriental, podemos traçar esse conceito nas escrituras místicas do hinduísmo, que expressam a ideia de um vasto campo que constitui a realidade primária do universo, incorporado em Brahman, o eu absoluto. Na tradição ocidental, encontramos ideias sobre um campo da consciência, uma mente universal que está ao nosso redor como um campo magnético, um campo que é impossível de delinear, mas que, no entanto, ajuda a guiar o nosso comportamento quanto a determinar o próximo movimento da nossa atenção. Nesse sentido, essa mente estaria na base de todas as formas e fenômenos da natureza e seria a fonte de toda a ordem exibida no universo. Dessa forma, haveria uma consciência primordial, uma realidade não material, não física, que existe inteiramente por si só. Assim, em estados conscienciais específicos, o indivíduo obteria acesso ao campo unificado e experimentaria o campo subjacente da consciência individual e coletiva, isto é, de consciência pura, criando um impulso dentro desse campo com um efeito sobre o ambiente circundante. Há menos de 100 anos atrás, os cientistas pensavam que o universo era um sistema estático e imutável, não maior que a nossa galáxia. Hoje sabemos que o universo está se expandindo rapidamente e contém pelo menos 50 bilhões de galáxias, cada uma com 100 bilhões ou mais de estrelas. Enquanto uma vez vimos o espaço como vazio, a nova física afirma que mesmo em um vácuo completo, níveis imersos de energia de fundo permanecem, conhecida como a energia de ponto zero. O cosmos agora é visto como um sistema integrado profundamente unificado, onde os objetos que parecem separados estão conectados de maneiras fundamentais. Segundo o filósofo Ralph Waldo Emerson, existe uma consciência transcendente que poderia surgir em grupos e sugere que essa parte ou natureza comum do humano não é social, mas impessoal, uma forma de mente superior. Há um século atrás, o psicólogo William James propôs a ideia de um campo de consciência agindo como um campo magnético, onde seria impossível definir os seus limites e onde as memórias passadas eram armazenadas flutuando nesse campo. Segundo James, todo o nosso estoque de lembranças do passado flutua além dessa margem e toda uma gama de poderes, impulsos e conhecimentos residuais que constituem o nosso eu empírico se estende continuamente além dele. De acordo com o físico David Bohm, o cosmos é uma totalidade interrupta no movimento de fluxo que se recria continuamente e tem uma estrutura holográfica para que cada parte do fluxo contenha o todo. Assim, todos nós fazemos parte de uma unidade fluida, cada um de nós
contendo holograficamente todo o fluxo. Nesse sentido, podemos considerar a possibilidade de que a consciência coletiva faça parte do tecido conjuntivo do cosmos. O biólogo Rupert Sheldrake sugere que o universo é um campo ressonante e vibratório. Sheldrake propõe que campos sutis fornecem uma infraestrutura ressonante dentro da qual a realidade material se manifesta. Essa teoria sugere que o campo da ressonância mórfica para os seres humanos contém não apenas os aspectos dinâmicos do nosso corpo físico, mas também a nossa natureza psíquica, o nosso pensamento coletivo, os nossos sentimentos e as nossas sensações. Assim, a consciência pode ser um fenômeno de campo que tece toda a teia da vida em um único tecido, e segundo Sheldrake, os campos são regiões de influência não materiais que servem como um meio para a ação à distância. As teorias de campo estão enraizadas no trabalho do físico experimental Michael Faraday, que através da sua investigação do magnetismo chegou à conclusão de que linhas de força se estendiam ao redor de um ímã. Os campos estão à nossa volta, por exemplo, os gravitacionais ou eletromagnéticos, mas não podemos vê-los, mas apenas os vemos por seus efeitos. O físico James Clerk Maxwell, no século XIX, acreditava que a propagação da luz exigia um meio para as ondas que ele chamou de éter luminífero. Dessa maneira, um campo elétrico poderia mediar as interações eletrostáticas entre as cargas eletromagnéticas e as correntes separadas por grandes distâncias no espaço, ocorrendo mais rapidamente que a velocidade da luz. Na filosofia indiana, encontramos o termo Akasha, que significa éter, o primeiro e mais fundamental dos 5 elementos subjacentes a todas as coisas e que se torna todas as coisas. Ligado ao Akasha, encontramos o conceito dos registros akáshicos, que são os registros duradouros de tudo o que acontece e que já aconteceu em todo o universo. Para o pesquisador Ervin Laszlo, o conceito antigo do Akasha está presente nas ciências modernas de hoje, conhecido como vácuo quântico. Este vácuo seria um plenário cósmico ativo e fisicamente real, transmitindo não apenas a luz, a gravitação e a energia em suas várias formas, mas também informações. Segundo Laszlo, o conceito dessa informação não é a informação no sentido comum, mas sim uma conexão sutil, quase instantânea, não evanescente e não energética entre todas as coisas em diferentes locais no espaço e eventos em diferentes momentos. Essa informação poderia ser uma forma de mente universal, uma consciência coletiva. Ela seria um aspecto natural da existência que se apresenta de maneira prática ao longo das nossas vidas, uma força pervasiva e poderosa, vinculando tudo no espaço e no tempo através do princípio da não localidade. Por exemplo, quando um navio viaja na superfície do mar, ele cria ondas que se movem através dele, assim como qualquer outro navio, objeto ou animal. Todos eles produzem ondas simultaneamente, criando um meio cheio de ondas que se cruzam e se interferem. Assim, à medida que mais ondas são criadas, mais informações são transportadas para o mar. No entanto, no vácuo quântico, os campos de onda interferentes são hologramas naturais e se propagam quase instantaneamente e nada pode atenuá-los ou cancelá-los. Portanto, o vácuo quântico é o mecanismo de informação holográfica que registra a experiência histórica da matéria. Parte dessa memória poderia ser o inconsciente coletivo, ondas de comportamento registradas como arquétipos, e como seres holográficos, poderíamos herdar essas informações históricas coletivas e influenciar a nossa consciência inconscientemente e, portanto, o nosso comportamento. Para Carl Gustav Jung, a ideia do inconsciente coletivo inclui a experiência histórica de toda a raça humana. Segundo Jung, os símbolos e as imagens que emergem do inconsciente coletivo não apenas carregam a experiência do passado, mas também contêm os nossos potenciais de transcendência no futuro. A ideia da consciência coletiva foi também sugerida pelo padre católico e místico Pierre Teilhard de Chardin,
onde ele descreve o despertar de um campo transpessoal coletivo que ele denominou nosfera. A nosfera pode ser pensada como o campo mental planetário, o produto de toda a experiência e expressão evolutiva da humanidade. Esse campo mental ou consciência coletiva é enriquecido à medida que nos desenvolvemos, seja na linguagem, na arte, na música, nas tecnologias ou em qualquer outra área de atuação. De acordo com o cientista Peter Russell, a mente está estendida além dos nossos corpos e pode ligar-se a outras mentes, onde a simultaneidade é particularmente importante na criação da mente coletiva. Na década de 1990, o astrofísico russo Vladislav Lugoyenko mediu o que ele chama de a respiração da Terra através de um campo cosmo-terrestre. Segundo Lugoyenko, essa respiração consiste em todos os métodos possíveis de receber, processar e obter energia do espaço externo. Lugoyenko revelou que não apenas a Terra respira, mas que ela é afetada por eventos no cosmos e pelo pensamento humano. De fato, ele mostrou que a respiração da Terra responde à interação humana e que a humanidade, através de seus pensamentos e orações, afeta radicalmente a Terra. Toda a natureza foi concebida espiritualmente e é permeada por uma mente infinita que os indígenas chamavam de Grande Espírito. Em todas as formas da natureza, a vida e a sua espiritualidade subjacente estão presentes. Esse elemento espiritual trabalha instintivamente, automaticamente, mecanicamente e matematicamente, de acordo com a natureza do ser vivo ou dos objetos do nosso mundo através do qual ele opera. Assim, todos nós temos uma origem comum e consistimos de uma substância universal, ou seja, todos nós saímos do único princípio da vida, vivemos da única fonte de energia cósmica e, por isso, estamos todos conectados. O humano, no curso de sua história milenar antes de tomar consciência de si mesmo, teve inúmeras experiências de milhares de pessoas armazenadas e registradas em suas placas memoriais subconscientes, expressando-se como instintos. As experiências do humano, as suas crenças, opiniões, visões e especialmente os seus medos são chamadas de experiências da humanidade e neste inconsciente coletivo há muitas coisas extremamente negativas, mas existem também muitas coisas positivas. O que conhecemos como realidade é criada pelo pensamento e pela consciência em todos os níveis da vida universal, desde a fonte até a consciência coletiva dos seres criados. A realidade cotidiana é governada por regras de senso comum, derivadas das crenças coletivas denominadas de consenso. Os efeitos das leis físicas no mundo em que vivemos não são fixos, mas mudam de acordo com o estado da consciência coletiva. A realidade física é uma ilusão, embora uma muito persistente. A forma e a substância são compostas de partículas que assumem padrões específicos e são o resultado de concentrações de energia que emergem e desaparecem de volta ao campo quântico eletromagnético. Um nó de energia, que é uma espécie de defeito no contínuo do campo quântico, que é percebido por uma mente consciente. Essa realidade, portanto, é uma manifestação da consciência e das alterações nos padrões de atividade dentro do campo eletromagnético. O campo eletromagnético, essa energia, é, portanto, a entidade fundamental, o contínuo que constitui a unidade básica de todas as coisas. Os nossos sentidos não apenas limitam e moldam a nossa realidade perceptiva, mas o próprio ato de perceber pode alterar essa realidade. Assim, mudando as percepções, isso também pode mudar a realidade que está sendo percebida, assim como mudamos uma frequência de rádio. O mundo interior, os seus pensamentos, sentimentos e as suas imagens moldam o seu mundo exterior. Tudo o que você encontra no seu mundo de expressão foi criado por você no mundo interior da sua mente, consciente ou inconscientemente. Existe apenas uma energia básica no mundo, apenas a energia cósmica, a mente universal, e essa busca ser criativa através de cada um de nós.
Cada um de nós é um ponto focal para o divino, da mesma forma que uma lâmpada incandescente é considerada o ponto focal da corrente elétrica que flui. Fazemos parte de uma mente que é a onipotência, a onisciência, a onipresença e o epítome da criação e que responde aos pensamentos humanos. Todas as pessoas enviam os seus pensamentos, pensam na mesma mente, porém, infelizmente, a maior parte desse pensamento é muito negativo. O espírito das massas acredita em doenças, sofrimentos, guerras e desastres de todos os tipos. Além disso, muitas pessoas estão cheias de sentimentos de ciúme, ódio, ressentimento, inveja e hostilidade. Esses venenos mentais causam todo tipo de tumulto e conflitos, e se você não criar um hábito constante de pensar por si mesmo, então esses aspectos da consciência coletiva pensarão por você. Quando um líquido é transformado em gás, ele o faz acelerando a taxa de vibração de suas partículas. A mesma lei é válida para todos nós. Você pode aumentar a sua frequência vibratória e subir para um nível mais alto de consciência, e isso acontece através da contemplação constante do presente e do poder infinito interior, e isso resulta em uma expansão da consciência. A matéria não é diferente do espírito, cuja frequência de vibração é reduzida ao ponto da visibilidade. Assim, a matéria é o nível mais baixo da mente e a mente é o nível mais alto da matéria. Em essência, a mente e a matéria são a mesma coisa e, em outras palavras, tudo é espírito, tudo é consciência. A mente universal cria tudo o que é vivo, o mundo fenomenal da nossa Terra, o universo. O nosso mundo é um espelho que reflete o humor predominante da nossa mente. Ele está constantemente nos dando uma imagem verdadeira de nós mesmos, mostrando-nos como realmente somos. Se nos envolvermos na negatividade, seremos confrontados com estados que correspondem exatamente a essa frequência de vibração. A paz, a harmonia, a alegria, o amor, a sabedoria e a compreensão são qualidades da mente universal que estão apenas esperando para serem liberadas por cada um de nós para tornar a realização dos ideais de uma Terra evoluída visíveis em nossas vidas. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.